de gravar. Aí, se vocês puderem me lembrar, sempre de mais valendo. Ainda bem que foram só 5 minutos. A gente está falando, Maria Ellen é outro indivíduo, Laber é outro indivíduo, José Vitor, Ana Carolina, Tayane, Eduardo, Sueli, Natan, todo mundo aí somos indivíduos, né? Mas, por exemplo, quando nós vamos falar sobre religião, quando nós vamos falar sobre Estado, quando formos falar sobre a organização econômica de uma sociedade, quando nós formos falar sobre direito, o sistema educacional, a gente está falando de determinadas realidades que elas não são redutíveis ao indivíduo, né? Pelo menos para Durkheim e Marx, né? Não são redutíveis. Ou seja, por exemplo, quando você vai no, sei lá, no Tribunal de Justiça, né? Você está movendo ação lá com algum problema, hipoteticamente, você tem algum problema jurídico, você vai lá, ou o seu advogado vai lá, o tema clássico, né? Seu advogado vai lá, tal, vai defender, vai acusar alguém, etc, etc. Ele vai acusar, vai defender alguém baseado num conjunto de no conjunto de normas, né, jurídicas que existem independentemente dele, né? Ou de nós, de nós, né? Então, isso daí é uma instituição social, né? Não é o advogado que vai lá, vai defender você ou vai acusar outra pessoa e vai tirar a interpretação dele sobre o que aconteceu, etc, etc. Vai pegar, vai tirar da cabeça, não, meu cliente fez isso, e para mim está errado. Não, ele vai falar, não, tal, de acordo com o Código de Processo Civil, Código de Processo Penal, ou outra determinada variação do direito, baseado no artigo tal, da lei tal, do inciso tal, do caput tal, vai fazer tudo aquilo, porque tem que se basear em algo, em uma realidade pessoal, né, que é a própria realidade da estrutura do direito, né. Então, estão discutindo isso, né, por exemplo, a estrutura econômica da sociedade, por exemplo. A gente, vocês, obviamente, se vocês vão adentrar, e eu também, ou eu já estou dentro, né, eu não sei como é que vai ser daqui para frente, se vai mudar alguma coisa, vai ter que, por exemplo, botar currículo na rua para trabalhar, fazer concurso público, etc, etc. Então, é uma realidade que não depende de nossas decisões racionais, né? Não é só isso, não, mas para entendimento agora, para que se torne inteligível, estou falando, vocês vão estar na realidade que não é você que decide, né? Não é você que decide, pô, hoje eu vou ter que escrever um currículo e vou sair para procurar trabalho para mim. Porque eu quero que seja assim, né? Aí, por exemplo, Ana Carolina vai fazer assim, José Vitor vai falar assim, não, não quero não. Hoje eu vou utilizar meus meios de produção, vou fazer alguma coisa para mim, sem precisar trabalhar para ninguém. Quando eu falo de meio de produção, eu estou falando, por exemplo, grandes indústrias, etc, etc. Estou falando de instrumentos pequenos, não. Estou falando de coisas grandes, né? Não. Se você é da classe trabalhadora, se você não nasceu na classe burguesa, se você não tem um conta de dinheiro para fazer, você vai ter que adentrar ao mercado de trabalho seguindo basicamente essa lógica. Por quê? Porque a gente está diante de uma realidade que tem uma existência, uma lógica que opera por ela mesma, de forma mais ou menos independente de nossas vontades individuais. O que é que a gente está falando? Que determinadas estruturas sociais têm sua própria legalidade, sua existência sui generis, que independem do que nós achamos se é ruim ou se é bom, ou se de forma racional nós falamos, vou agir de outro jeito, fazer de outra maneira. Você pode fazer? Pode. Né? Você pode falar, não vou, eu não vou me submeter essa lógica
da economia de mercado capitalista e eu não vou botar currículo. Você pode fazer isso, né? Nenhum sociólogo, ou talvez não deveria ser, mas não aloprado bastante para falar que não existe um gradiente de, principalmente na moderna sociedade capitalista, um gradiente de comportamento dos próprios indivíduos sociais em relação a essa estrutura social. Só que essa estrutura social vai constranger determinados tipos de comportamento. O que é constranger? Ela vai delimitar em que ponto o indivíduo vai poder agir ou não. Você pode ter outro comportamento, você pode, Ana Carolina ou Tayane pode se comportar de um determinado momento, ou Ana Carolina pode se comportar de determinada lógica, José Vitor com determinada lógica, mas dentro de uma estrutura social que delimita as possibilidades de ações. Pronto. A indivíduo e sociedade é isso, né? Nós somos indivíduos, mas nós somos indivíduos que vivemos em sociedade, né? O Homo sapiens não é um animal biológico que se caracteriza pela vida solitária. Aí você pode pensar, né? Um aluno mais apressado, professor, mas o cara pode viver solitariamente? Pode, mas ele vive em sociedade, né? Ele se comunica através da linguagem, a linguagem é uma construção social, né? Ele vai ter acesso a determinados tipos de tecnologia, que é uma construção social, histórica, etc, 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 né? Então, não existe um indivíduo, um Homo sapiens, que possa viver de forma isolada. Não existe um Tarzan, né? Impossível isso, né? Por que é impossível isso? Porque pela nossa constituição, própria constituição biológica, né? Nós nascemos muito frágeis, né? Nós precisamos de muitos anos para um processo de amadurecimento do corpo, de independência, né? Então, é impossível do ponto de vista biológico. Então, não existe, como alguns outros animais que vivem de forma solitária, essa possibilidade é nula para os indivíduos sociais, ou seja, para nós, né? Então, é posto dessa forma, espero que você tenha entendido o que é indivíduo social e o que é estrutura social. Em Weber vai estar um pouco distante do que eu falei agora, né? Mas como eu me referi na aula passada, a sociologia é uma disciplina que a heterogeneidade é a marca constitutiva dela, né? Há inúmeras interpretações sobre o que é sociologia, sobre qual é o objeto da sociologia, né? Que eu falei, né? Sobre conceitos, né? Você tem um conceito que determinado autor interpreta de uma forma, outro autor interpreta de outra de outra, então é muito heterogêneo, né? Aí, qual o ponto em que os autores clássicos fazem esse debate? Por exemplo, Durkheim, ele vai ser considerado como aquele autor em que essa relação entre indivíduo e sociedade, ele vai trabalhar principalmente na discussão sobre suas regras no método sociológico, né? Que é uma discussão eminentemente metodológica sobre os caminhos para a sociologia, né, para o conhecimento científico da sociologia. E é o autor que mais tende seu entendimento de sociedade do lado das estruturas sociais. O que é que a gente está falando? Para Durkheim, grosso modo, a liberdade individual, do agir individual, a racionalidade dos indivíduos, tem um espaço muito pequeno na vida em sociedade. Durkheim é francês. Era, né? Era. Weber e Marx, que eram alemães, né? Vai ter um espaço muito pequeno, né? A sociedade, para Durkheim, é aquela estrutura social sui generis, né? Que tem uma determinada característica singular. A sociedade, e ele fala da sociedade, né? Ao contrário de Max Weber, vocês vão ver, Max Weber
Aí eu estava lendo um texto que o autor dizia que Max Weber não utiliza esse termo de sociedade. Com a obra de Weber é gigantesca, eu não sei dizer se é um exagero dele ou se é verdade, mas que nas obras principais de Max Weber ele não utiliza esse termo de sociedade. Já em Durkheim é abundante, então ele tem a sociedade exerce indivíduos, a sociedade é a realidade sui generis, a sociedade é irredutível aos comportamentos dos indivíduos. O que é que ele está dizendo aí? Que não se pode compreender os fatos sociais através do comportamento dos indivíduos. Por que não se pode compreender? Porque a sociedade não é o somatório do comportamento dos indivíduos. A sociedade é justamente essa realidade que surge através das relações, interações dos indivíduos, mas que ela adquire uma existência quase que superior, independente, quase que superior não. Superior, para ele, realmente a sociedade é superior aos indivíduos, percebida de forma singular, é independente dos indivíduos, ou seja, a sociedade tem suas próprias leis, sua autonomia, né? Que é a autonomia, suas próprias leis próprias, né? A sociedade exerce uma força coercitiva sobre o comportamento dos indivíduos, né? O que é essa força coercitiva? A sociedade, através de sua realidade sui generis, ela determina o comportamento dos indivíduos de forma mais ou menos direta. Ou seja, você se relaciona através da economia, ou seja, quando você está, por aí, vamos supor, quando você vai simplesmente comprar, sei lá, um pacote de arroz, um pacote de feijão, você vai necessariamente em uma localidade em que se venda algumas mercadorias. Se vende essas mercadorias alimentícias. Como é que você vai pagar isso? Né? Você vai pagar com real. Isso independe se é crédito, débito ou dinheiro vivo, mas você está pagando em real. Por que você está pagando em real? Porque a estrutura social, a sociedade brasileira, segundo Durkheim, né? Ela exerce uma pressão coercitiva sobre você que faz com que você, olha, necessariamente tenha que se utilizar de uma determinada moeda, no caso real, para realizar esse tipo de troca. Você não tem escolha de utilizar outra moeda, né? Poderia utilizar o ien japonês ou o yuan chinês, né? Ou alguma moeda de algum país, de um país menor, você poderia ir lá e falar, o cara não ia aceitar. Provavelmente o cara não ia aceitar, né? Lógico que se fosse dólar, talvez ele aceitasse, eu não sei. Mas outras moedas ele provavelmente não ia aceitar. A linguagem, por exemplo, a linguagem, idem, né? Você vai ter que se comunicar com determinadas pessoas mediada pela língua portuguesa, né? A gente vive no Brasil, você é obrigado, cara, ninguém bota arma em sua cabeça para você falar português, mas o que Durkheim não está falando desse tipo de correção, né? Ele está falando desse tipo de correção no sentido de se você não se comportar de determinado modo, você vai sofrer algum tipo de sanção. E você não se comunicando com português, você vai simplesmente deixar de ter relações sociais com as pessoas que vivem no país que você vive, né? Você pode se comunicar em javanês, né? Mas seu processo de sociabilidade você vai ter muito problemas de se comunicar, né, com as outras pessoas. Isso é fato, né? Por exemplo, o direito também, no sentido do direito que nós estabelecemos, você poderia, a pessoa, o advogado, o juiz, etc., mas o advogado, a figura do advogado, poderia pegar o código lá, o código, sei lá, o código penal da Roma Antiga,
para defender seu cliente. Poderia? Pode. Vai acontecer o quê? Ele não vai ser nem levado em consideração, né? Porque você tem determinadas lógicas de funcionamento da sociedade que impõem de forma coercitiva que o indivíduo se comporte de determinado modo e não de outro. Lógico que tem, por exemplo, Durkheim fala dos costumes, né? Da etiqueta, da censura, né? Por exemplo, você arrotar no nosso país é um sinal de falta de educação, né? Você está lá, vamos supor, nós estamos lá no determinado jantar super fino, etc, etc, daqui a pouco alguém, ou eu, solta um arroto daquele gigantesco e todas as pessoas vão olhar para mim de forma me censurando e eu vou me sentir, provavelmente, né, em média, eu irei me sentir envergonhado. Aí Durkheim está falando, essa censura do olhar, esse olhar atravessado, esse olhar de reprovação, é justamente esse peso da sociedade sobre o indivíduo que se comporta de uma maneira desviante do comportamento médio social, que causa a quem está sendo desviado uma vergonha social e que essa vergonha social possivelmente, provavelmente, fará com que ele se controle da próxima vez quando tiver a possibilidade de estar em outro jantar, em outro almoço, etc. Então, o que o Durkheim está falando é isso. A sociedade tem esse peso. Né? A sociedade não é o simples somatório dos indivíduos. A sociedade ela tem uma independência sobre esses indivíduos. Né? Ele não está falando lá as características dos fatos sociais, os fatos sociais enquanto objeto da sociologia. Você não lembra disso? Ele fala, os fatos sociais são isso, isso, isso. Se caracteriza por isso, isso, isso. Quando ele está falando que o fato social é exterior, né? Ele é exterior ao indivíduo, independe da vontade do indivíduo. Quando ele fala que ele exerce um poder coercitivo sobre o indivíduo, esse fato social nada mais é do que a sociedade. Os fatos sociais, melhor dizendo, os fatos sociais é o peso que a sociedade exerce sobre o indivíduo, só que de diferentes maneiras. O fato social é a própria sociedade falando para o indivíduo se comportar de determinada maneira ou de outra. Então, a sociedade é como se a sociedade, imaginemos de forma grotesca, como se a sociedade fosse um grande monstro falando vocês têm que se comportar de determinada forma, senão vocês vão sofrer algum tipo algum tipo de censura. Entendeu? Então, fato social para Durkheim é isso. Né? É a expressão da sociedade dizendo que nós devemos nos comportar de determinada forma, não de outra. Aí você vai falar, professor, e os indivíduos? E a ação dos indivíduos? Onde é que ficam? É possível mudar essa estrutura social? Porque se você está falando que a sociedade tem um peso enorme sobre o comportamento do indivíduo, diminuindo muito esse gradiente de liberdade individual, tem, Natan, eu vou falar de Marx e Weber ainda. Durkheim foi só o primeiro. Né? Você fala, pô, professor, então a gente cai numa quase prisão. Por quê? Se a sociedade exerce esse poder tão grande pelos indivíduos, como Durkheim explicava as mudanças sociais? Né? Como se explicar as mudanças sociais? Pois é, gente. Nem ele explicou isso direito. E isso é uma das lacunas do pensamento de Durkheim, que muitos críticos falam sobre isso, é justamente se há esse peso da sociedade tão grande sobre o indivíduo, de que forma Durkheim, ou de que forma o funcionalismo positivista de Durkheim pode explicar as transformações sociais. Né? Porque as transformações sociais é justamente isso. É que você tem uma estrutura social que exerce determinada pressão sobre os indivíduos, provavelmente existe, e existe, dentro de uma tradição teórica existe. Né? Mas essa pressão não é uma pressão no sentido de que há um pouco espaço do comportamento individual. Há um elemento aí, como se fosse um gradiente, né? Gradiente no sentido de que um espaço, né?
em que a ação dos indivíduos possa se desenrolar, e nessa ação dos indivíduos poderem se desenrolar, poderem questionar, poderem criticar, pensar a sociedade, o que pode abrir espaço para a questão de transformações sociais. Né? Então, no próprio pensamento de Marx e Weber, essa questão das transformações sociais, essa questão do espaço que o indivíduo tem para agir, né, ou para responder a determinadas demandas da sociedade, é um ponto fraco da teoria dele que é pouco explicado. Né? Ele não explica, né? Às vezes ele não explica. Né? A teoria dele não consegue explicar, não consegue fazer essa relação, esse link entre sociedade, indivíduo e transformação social. Então, esse ponto, você vê como a relação entre indivíduo e sociedade. Em Durkheim, qual é a lógica? Em Durkheim, ele vai pender para a estrutura social. Né? Sociologia, a gente pode falar assim de uma macro-sociologia. Né? Então, o peso da explicação social recai sobre essa realidade social sui generis, exterior e coercitiva. Grave, macro-sociedade, macro-sociologia, desculpa. Por que macro-sociologia? Porque a sociedade é essa realidade macro, né? Macro de maior totalidade nesse sentido. Vamos lá, Nathan perguntou, tem outro autor? Óbvio, né? Dentre os três clássicos, assim, a priori, quando você começa a estudar, mesmo que de forma bem incipiente, qual vai ser o autor que vai ser a antípoda do pensamento de Durkheim? Weber ou Marx? Alguém chuta, pelo que vocês se lembram? Eu acho que é ver porque eu lembro de Weber falar alguma coisa contrária a isso, que o indivíduo podia mudar a sociedade, uma coisa assim. Mais alguém? Acho que sim, é Weber que fala do fato social. Não, aí é Durkheim. É do Mas É porque Nathan e Felipe, tá quando eu tinha certo, é meu Weber. livro, vinha É tudo eu Weber, estudei de uma vez. Weber fala da relação com o outro, né? Weber, tem isso, né? Vocês estão muito bem, viu? Estão lembrando direitinho do primeiro ano, é Weber mesmo, né? E Weber, nesse sentido, é antípoda de Durkheim, porque Weber faz. Por que Weber é antípoda de Durkheim? Né? Porque Weber vai centrar sua reflexão sociológica, sua sociologia compreensiva, né? Que ele fala, eu estou fundando a sociologia compreensiva, tal. Ele fala isso, né? Que o objeto da sociologia é a ação social. A ação social é o quê? É o comportamento subjetivamente motivado, né, de um indivíduo que leva em consideração o comportamento de outro. O cerne da interpretação de Weber, que ele chama sempre a atenção, é que o sociólogo deve interpretar e compreender esse sentido subjetivamente visado, subjetivamente construído. Então, o centro da pesquisa sociológica de Max Weber recai sobre o indivíduo, não sobre o indivíduo visto dentro de uma perspectiva isolada, atomizada, como a ciência econômica faz, mas o indivíduo no sentido que está em relações sociais, mas que o centro da análise da sociologia compreensiva é justamente tentar interpretar e compreender essas motivações subjetivas dos indivíduos. Dos indivíduos, não da sociedade. Ele está falando dos indivíduos. Onde ele está partindo? Né? Do indivíduo. E ele fala que a única realidade que não pode ser criticada, a única realidade irrefutável, são os comportamentos individuais. Em um determinado ponto ele vai falar, a única realidade que não se pode ser questionada, tal, são o comportamento dos indivíduos. Então ele está falando isso. Parte do comportamento dos indivíduos, né? Mas aí é claro, ele está no campo oposto, né?
de Durkheim nesse sentido. Mas dentro dessa interpretação de Weber, ele faz críticas, por exemplo, a determinados conceitos coletivos, né, como sociedade, como Estado, como formação social, como cooperativa, etc. Ele é um crítico nesse sentido. Ele não acredita que exista determinadas realidades sociais em que essas realidades sociais se tornam independentes do comportamento dos indivíduos, e esse tornar-se independente em Durkheim faz com que elas sejam coercitivas e externas, e para Weber diz não. Não se pode falar que essas realidades coletivas, como Estado, como religião, como próprio direito, têm uma existência externa a um indivíduo. Muito pelo contrário, essas realidades, para Max Weber, elas surgem justamente da inter-relação de uma multiplicidade de indivíduos. Vocês estão entendendo? Vários indivíduos constroem, tecem relações entre si, e dessa multiplicidade de relações que vão surgir o Estado, que vão surgir o direito, que vão surgir as formações sociais, e etc, etc. Então, ele tá nesse ponto. Né? Só que, para Durkheim, para Max Weber, né? Continuando com Max Weber, a partir dele partir desse comportamento dos indivíduos, que necessariamente tem que ter uma motivação subjetiva, né? Tem que ter uma motivação subjetiva. Há, por exemplo, a existência de realidades sociais, né? Ele fala, não, realidades sociais, ou seja, realidades coletivas, né? Ele está falando, beleza, sim, a existência de realidades coletivas, né? Ele está falando que são realidades coletivas também. Vamos botar que o Estado, né? Fala, sim, o Estado existe. É inegável que o Estado existe. Mas o que ele está falando o quê? Qual a interpretação que ele está falando sobre o que são essas realidades coletivas? O Weber fala o seguinte, que esses conceitos coletivos, ou realidades coletivas, em parte existem e em parte pretendem vigência. Ou seja, os conceitos coletivos não só existem, efetivamente, como também se apresentam como um dever ser, como a normatização, ou seja, como se deve comportar. Né? Só que, posteriormente, é o que ele vai falar. Esses conceitos encontram-se na mente de pessoas reais e pelas quais elas orientam suas ações. Ou seja, segundo Weber, esses conceitos não existem enquanto uma realidade sui generis, como em Durkheim. O centro da nossa aula, dessa interpretação do que eu estou falando sobre Max Weber, olha o que ele fala. Esses conceitos encontram-se na mente dos indivíduos. Ou seja, as pessoas que ele está falando, que eles existem, o Estado vai existir, mas o Estado não vai existir enquanto essa realidade surgindo, o Estado vai existir enquanto essa multiplicidade de ações que os indivíduos, elas, através dessas interações sociais, criam essa determinada realidade, ou acreditam criar essa determinada realidade, só que essa realidade ela não tem uma existência exterior aos indivíduos, essa realidade, essas instituições sociais, são criações desses diversos indivíduos singulares. Só que na mente desses indivíduos, eles creem que aquilo tem uma existência exterior a eles. E tendo a existência exterior a eles, vai orientar, por sua vez, orienta o comportamento individual desses próprios indivíduos. Mas que 15 minutos. Mas que, no fim das contas, é uma pura criação ou puro produto
dessas interações entre diversas individualidades, entre diversos indivíduos entre si. Vocês estão entendendo? Nós estamos aqui, aí nós criamos, por exemplo, vamos criar um determinado código de leis que vai funcionar somente no IFPB. A gente se reúne, todo mundo, de forma coletiva, constrói, etc, etc, e faz esse código de leis. Por sua vez, esse código de leis vai determinar, vai orientar nosso comportamento lá no IFPB. Só que para Max Weber, esse código de leis que nós construímos é produto dessa interação social, de nossas motivações subjetivas. Então, só existe em nossa mente. Só existe em nossa mente, não é o termo mais adequado, não é a fala mais adequada. Mas é um produto de nossos comportamentos subjetivos que foram motivados por determinada... Porque nós queríamos isso, né? Sei lá, para dar uma ordem, criar uma determinada ordem, né, que estava muito bagunçado. O IFPB, a gente decidiu criar esse conjunto de leis para criar determinada ordem no IFPB, né, para que fosse menos bagunçado, né, teoricamente, hipoteticamente. Né. Então, só que aquele código de leis, ele não vai ter um peso tão grande, ou não terá um peso coercitivo como teria na interpretação de Durkheim sobre a sociedade. Porque é a criação nossa, né? Essa criação nossa, ele existe, né? Orienta nossas ações, como o Weber está dizendo, orienta. Mas ela, segundo o Weber, há a possibilidade muito grande de nós nos reunirmos novamente, por exemplo, e revogarmos esse código de leis. E se eu for um pouco mais ousado no sentido da interpretação, Max Weber vai falar que não há correção dessas instituições sociais sobre os indivíduos, né? Mas aqueles indivíduos, ao enxergarem essas realidades que estão para além dele, creem no sentido de que acreditam mesmo, os indivíduos internalizam, os indivíduos acreditam que aquelas realidades realmente exercem uma pressão social sobre eles. Mas, contrariamente a Durkheim, Weber falaria, não tem nenhum tipo de correção, não há nenhum tipo de censura ou penalidade pela sociedade. As pessoas que acreditam, do seu ponto de vista meramente subjetivo, que aquela realidade que foram construídas por eles mesmos tem esse poder. A partir do momento que, de forma racional, elas queiram mudar aquela determinada realidade, a liberdade delas vai ser muito grande. Então, nesse ponto, Durkheim, ou Max Weber, vai falar o seguinte, o que a gente pode falar? Contrariamente a Durkheim, o ponto de partida da interpretação sociológica de Max Weber é um indivíduo e suas motivações subjetivas em relação ao comportamento de outro. Dessa ideia de ação social, ele tece 4 tipologias, como você lembra, relação afins, tradicional, valores e afetiva, etc., em que os conceitos coletivos, tal como Estado, tal como direito, tal como religião, têm uma existência, mas que esses conceitos coletivos, eles são produto da ação dos indivíduos sociais que estabelecem relações entre si e, de forma nenhuma, essas realidades ou esses conceitos coletivos vão ter uma existência exterior aos indivíduos, muito menos vão exercer uma coerção sobre os indivíduos do ponto de vista da interpretação de Durkheim. Eu estou fazendo o quê? Eu estou analisando o Weber, mas comparando para Durkheim, porque para ficar mais claro para vocês, do ponto de vista do que Durkheim está falando. Ou seja, a explicação de Weber abre muito mais espaço, né?
para se explicar os processos de transformação social, né? O que Durkheim lá era um problema que ele não resolveu, em Weber vai ser algo muito mais fácil de você explicar a questão das transformações sociais. Os indivíduos têm essa liberdade, então essa racionalidade de pensar e de agir. Então, dessa racionalidade de pensar e de agir, eles podem, em determinado momento de desenvolvimento histórico-social, dizer, vamos construir uma determinada nova sociedade, ou vamos mudar determinada sociedade, ou vamos transformar determinada sociedade, né? Então, é como se... E tem três conceitos assim, né, para se explicar. Em três níveis de realidade, talvez, grosso modo, três níveis de realidade. A ação social, que é um conceito em que está ligado a uma relação mais entre poucas pessoas, né? Vamos supor assim, não é só isso, mas uma relação entre duas pessoas, né? Fica mais claro para vocês. O conceito de relação social que pressupõe uma multiplicidade maior de indivíduos participando, ou seja, fundam uma relação social, e dessa relação social surge uma ordem social, que a ordem social é justamente essa realidade que a gente conhece como estrutura social, né? Só que para Weber, né, nesse sentido, para você entender a relação social, ele faz referência à própria ação social, né? Para você entender o que é relação social, ele faz a ordem social, ele faz referência à relação social. É como se houvesse uma derivação, né? Uma redutibilidade. A realidade maior, no caso a ordem social, né? Ela é explicada por realidades menores, né? De menor escopo, como a relação social, como a ação social. A ação social, já falei, né? A ação social, ele fala que é o comportamento reciprocamente referido quanto a seu conteúdo de sentido por uma pluralidade de agentes e que se orienta por essa referência, né? Ele já está falando de uma relação maior do que a ação social. E a ordem social, ele vai falar que é toda ação social que pode ser orientada pelo lado dos participantes pela representação da existência de uma ordem legítima. Ou seja, ele está falando o quê? O que é representação? Ele está falando que é essa realidade que nós, seres humanos, nós indivíduos, representamos e que ela nos orienta em nosso comportamento, sem ter aquela existência que Durkheim está falando. Ou seja, não há ismo, não há correção, gente. É só uma criação nossa, que nós, vamos usar esse termo, internalizamos, ou nós cremos, né? Que a questão da crença é muito forte em Max Weber, nós acreditamos que aquela realidade tem aquela força toda, mas na verdade o que ele está falando é que não é isso, né? Que é fruto dessa multiplicidade de interações entre os indivíduos. Então está no outro lado. Então, a realidade macro, a sociedade, para Weber, é explicado pelo quê? Pelo comportamento dos indivíduos no sentido da ação social. Então, a partir desse comportamento mais individual, aqui eu explico essa realidade social maior do Estado. E não o contrário, não pela existência exterior do Estado que eu vou entender o comportamento político dos indivíduos, como em Durkheim. Mas eu vou reiterar. A discussão sobre o indivíduo em Durkheim, ou em Max Weber, não é a discussão sobre o indivíduo que a gente tem, por exemplo, na ciência econômica, que a ciência econômica, principalmente de sua vertente neoclássica, ortodoxa, ela parte do indivíduo atomizado, isolado, né? O indivíduo está isolado lá, tem sua racionalidade que busca satisfazer suas necessidades egoístas, e daí surge a vida de sociedade, economia de mercado, etc. Vou dizer no mínimo aquelas imprecisões teóricas próprias da ciência econômica. Ficou claro essa diferença entre Marx e Durkheim? Hein, Natan? Marx e Durkheim? Oh,
Durkheim e Weber. Ah, sim, sei. Eles são do time oposto, mas toda vez que o senhor fala de um, eu falo, isso aí, concordo. O senhor vai pro outro, eu falo, concordo também. Mas ficou, não, estou perguntando só se ficou claro. Felipe disse que Ficou ficou. claro, ficou. Ana, ficou? Tayane, É Sueli. só lembrar, o Weber Ficou. trabalha mais com o indivíduo, né? Questão de liberdade do indivíduo, e o outro com sociedade. Mais ou menos por aí. É esse o caminho mesmo. Entendimento. Vocês têm aula agora? Temos de Sim. geografia. Poxa. A gente vai fazer o seguinte, a gente termina Marx na próxima aula, tá certo? Que Marx seria o próximo, né? Mas não vai dar tempo, faltam 4 minutos só para terminar a aula. Não dá tempo nenhum. Então, vou ter que falar de Marx na próxima aula. Eu ia falar de Bourdieu, eu tento falar de 10, 15 minutos sobre Marx. Não sei se eu consigo falar só 10 e 15 minutos sobre Marx, mas eu vou tentar. Aí a gente pega Marx, que é o último, e Bourdieu, que já é sociologia contemporânea. Viu? Tranquilidade? Beleza. Vocês entenderam mesmo, pelo amor de Deus, que essa discussão é muito importante. Eu falei lá no começo, você tem 3 minutos, relaxa, não saiam agora. Essa discussão é por demais abstrata, etc, etc. Não é discussão por demais abstrata. Porque a gente vivencia isso. Por exemplo, pense em todas as discussões sobre a questão das drogas. O pensamento dominante que interpreta a questão das drogas diz o quê? O indivíduo racional, ele, do uso de suas faculdades racionais, ele decide tomar drogas ou não. E dentro dessa decisão de tomar drogas ou não, ele vai ter algum tipo de consequência se for pego. Né? Porque, qual é o pressuposto? Lógico, que há a proibição do comércio e do consumo de drogas ilícitas. Né? Maconha, cocaína, crack, heroína, etc, etc. Né? E essa discussão se baseia na própria relação entre indivíduo e sociedade. O entendimento de uma determinada vertente de um grupo social entende como que é a sociedade. Né? O indivíduo, aí você está vendo que o indivíduo age livremente de forma racional. Não há nenhuma determinação social. É essa a discussão que eles estão fazendo. Não há nenhuma determinação social. Por que não há determinação social? O indivíduo é livre. Ele consome drogas se ele quiser, ou se ele não quiser, ele não consome drogas. Mas ele não se pergunta, qual é a realidade social que determinada pessoa está. Será que de forma racional a pessoa escolheria, não sei, tá na base da escolha, escolheria consumir droga, ou crack, heroína, etc., viver aquela vida de dependência, que é muito, muito difícil, muito cruel, né? Para quem é dependente dessas drogas mais pesadas. Será que, ou, apesar de ser o próprio indivíduo que vai lá, sei lá, na boca do fogo, e compra determinadas drogas, qual é o peso que a sociedade tem nesse processo para que um determinado indivíduo tenha ou passe pela cabeça que o consumo consumir determinada droga ilícita é melhor do que ele não consumir determinada droga ilícita. O que leva ele a consumir? Porque a vida de determinado cidadão é tão desprovida de sentido ou tão ruim que leva a ele a procurar, através da mediação de determinada droga, viver um outro tipo de realidade. Aí, nesse sentido, você já vai ver, olhe, a relação entre indivíduo e sociedade está estabelecida nesses termos. Aí se fala assim, olha, então, não há... O indivíduo não está solto na sociedade. O indivíduo não é racional a tal esse ponto, não tem uma subjetividade autossuficiente a tal ponto de que ele não vai sofrer nenhum tipo de influência da estrutura social. Ou, o que dá no mesmo, a estrutura social
não explica o fato dele ter procurado droga ou não. Isso é, logicamente, um entendimento de determinado grupo social, talvez o dominante, hoje em dia, que fala da guerra das drogas, que critica, etc., etc., que diz que traficante tem que morrer, etc., etc. Você vê como a sociologia está buscando explicar isso e como uma análise sociológica pode nos ajudar a, por exemplo, tecer políticas públicas de mitigação a esse processo de consumo de drogas, ou de, como é que se chama? Pô, esqueci o nome. Poxa, eu esqueci o nome. Mas eu vou lembrar na próxima aula, eu digo. Há políticas públicas que justamente tenham como objetivo entender o ambiente social daquelas pessoas que estão numa realidade social muito diferente, por exemplo, das pessoas que falam sobre drogas, que apoiam a proibição das drogas, etc., etc., e que buscam entender qual o ambiente social, os porquês que determinada pessoa tomou essa decisão ou, num determinado momento da vida, teve contato com a droga, ou seja, de enxergar a questão das drogas não como uma questão de polícia, de combate, de guerra da droga, mas entender a questão da droga enquanto uma questão de saúde pública, né? E entender a questão das drogas também como um processo em que aqueles indivíduos estão nos dizendo que nossa sociedade tem muitos problemas, né? Tem tantos problemas na nossa sociedade que a pessoa prefere viver fumando 10 pedras de crack por dia. Mano, olha como essa relação entre indivíduo e sociedade pode orientar, por exemplo, a questão prática, empírica mesmo, da questão da possibilidade de um determinado estado ou não, de que forma ele vai responder a essa questão do consumo, do comércio de drogas, ou a questão própria do direito, né? Não só do Estado no sentido do executivo, do legislativo, questão do direito mesmo, de que deve ser punível, não deve ser punível, ou uma questão mais abrangente que abre um espaço para a discussão sobre a legalidade das drogas, sobre a possibilidade de ilegalidade das drogas, e etc, etc. Então, essa discussão mais abstrata que todos esses autores estão fazendo, elas se encontram, nós vivenciamos de forma cotidiana, mas nós vivenciamos de forma cotidiana, de forma inconsciente. Então, nós não temos consciência através desses programas policiais, né? Puro sangue, no sentido de que mata, aí mostra lá, não, tem que morrer, não sei o que lá. Tipo, da Atena, Ratinho, aí na Paraíba deve ter também, aqui também em Salvador tem, aqui na Bahia tem, etc, etc. Em que se baseia nesse processo, nessa discussão, né? Olha, se o indivíduo de forma atomizada tem uma racionalidade que escolhe o comportamento que quiser, ele que quis consumir sua droga e acabou, ele que arca com as consequências desse consumo dele, dessa escolha dele. Né? Então, ele fala assim, olha, o problema dele. A sociedade, não quero saber de sociedade, não. O cara que escolheu. Aí você tem toda uma discussão também com a questão da violência, da criminalidade, etc. E outras questões. Essas questões são permeadas, logicamente, por uma discussão mais implícita ou menos implícita, ou seja, mais consciente ou menos consciente, justamente sobre essa relação entre indivíduo e sociedade, sobre a questão de que há essa liberdade toda do comportamento individual, qual o peso da sociedade nesse sentido? E se o peso da sociedade é maior, logicamente, a forma como você vai tentar interpretar e a forma como nós vamos interpretar e a forma como nós vamos tentar superar ou resolver determinado problema, logicamente que vai mudar. De um lado, você vai ter
um movimento de repressão, de punitivismo maior, fala assim, prende mesmo, tem mais aqui prender, Brasil perde pouco, mata, ou de um lado vai falar, não vai resolver isso, porque a questão não está no indivíduo, a questão é mais uma questão social. Se é uma questão social, você vai apenas prender os indivíduos sem resolver a própria causa disso, que são as relações sociais, essa estrutura social, de desigualdade social, né? Esse processo de desigualdade social faz com que determinadas pessoas não tenham acesso a nada, né? Nem acesso à cultura, nem acesso à educação, nem acesso a lazer, etc, etc. Muito menos a emprego, então você vai ter um ambiente propício ao desenvolvimento disso. Aí olha como está aparecendo, e várias outras objetivações sociais, né, podem ser explicadas por essa relação entre indivíduo e sociedade, e que vai engendrar diferentes respostas sociais, por parte do Estado, também por parte da sociedade civil. Né? Uma parte da sociedade civil, principalmente a que elegeu o Bolsonaro, vai falar, é para matar mesmo, e vai ter outra galera que fala, não, calma, a questão é outra, é mais complexa, então vamos sentar e discutir com a relação mais complexa. Você está vendo como está aparecendo essa discussão que aparentemente é muito abstrata, né? Está falando, pô, a sociedade e tal, o indivíduo e tal. Tem essas reverberações em nossas vidas cotidianas e que nos afetam tanto, né? Então, a gente vai lá. Bom rever vocês de carnaval, desse feriado de carnaval, sem festas, né? Mas 2022 a gente vai ter muita festa e eu vou estar todos os dias no carnaval aqui de Salvador, né? Com certeza vou estar todos os dias, né? Espero voltar vivo em 2022. Mas boa aula de geografia para vocês. É brincadeira, mas eu vou pular mesmo. Boa aula de geografia para vocês. Tem que ver se tem a vacina, né, Ana Carolina? Para ver se vai ter mesmo esse negócio de carnaval. Bom final de semana para vocês. Bom final de... e nos encontramos quinta-feira, das 9 às 10, falando sobre esse mesmo assunto em Marx e começando Bourdieu, Sociologia Contemporânea. Valeu, gente. Se cuidem. Tchau, professor. Valeu, Natan.